Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no The Deep Dive. Hoje o nosso foco é numa máquina que, olha, tá dando o que falar. É o Acer Predator Helios 18P AI. A gente conseguiu uma análise técnica bem completa dele. É isso aí. E a nossa missão aqui é tentar entender, será que esse notebook é só mais um monstro gamer super potente como tantos outros, ou ele está inaugurando algo diferente? A análise chama de estação de trabalho híbrida, sabe? Exato. E até cria um termo novo, superclasse híbrida. Será que é para tanto? Uma nova categoria nascendo? Olha, uma boa pergunta. O interessante aqui, eu acho, não é só olhar as especificações, que sim, são de ponta. É mais a filosofia por trás, sabe? Parece que a Acer mirou num nicho muito específico. Que seria? Aquele usuário que precisa do máximo, tanto para trabalhar quanto para jogar. Sem meio termo. Entendi. Vamos então desembrulhar isso. A ideia central da análise é que esse Note meio que rasga as etiquetas, né? Aham. Não dá para dizer que é só gamer, nem só workstation profissional. O foco parece ser naquele usuário que chamam de prosumer. Isso, o profissional que precisa de um poder de fogo imenso para tarefas críticas, tipo, sei lá, desenvolver IA, fazer renderização 3D pesada, análise de dados complexos. Mas que quando desliga do trabalho, quer rodar o último lançamento de jogo com tudo no máximo na mesma máquina. É isso. Exatamente essa a proposta. E é aí que entram os diferenciais que essa análise técnica destaca. Claro, ele tem o processador top, o Intel Core Ultra 9285HX, tem a GPU NVIDIA RTX 5090. O esperado para o preço, né? Sim, mas o que, segundo a análise, eleva ele para essa categoria híbrida são coisas de nível empresarial que você quase nunca vê em notebook gamer. Tipo, a plataforma Intel vPro e, principalmente, o suporte para memória ECC. ECC, Código de Correção de Erros, certo? Exato. Essa memória ela é vital para a integridade dos dados. Pensa assim, você está rodando uma simulação científica que leva dias, ou treinando um modelo de IA super complexo. Uhum. Um errinho de bit na memória RAM comum que pode acontecer, pode simplesmente corromper todo o resultado, invalidar dias de trabalho, ou pior, levar a uma conclusão errada numa pesquisa. A ECC detecta e corrige esses erros na hora. Nossa, faz sentido para uso crítico. Total. E a plataforma vPro adiciona outras camadas, né? Segurança baseada em hardware, gerenciamento remoto, validação de estabilidade, coisas essenciais em ambiente corporativo ou para quem depende 100% da máquina para projetos que não podem falhar. Entendi. São esses extras, então, que justificam o posicionamento dele e imaginam o preço salgado, para esse público específico. Exatamente. É o que o diferencia dos concorrentes que focam só em entregar o máximo de FPS nos jogos. Ok, vamos mergulhar então. Debaixo do capô, o coração da máquina. A CPU é o Intel Core Ultra 9 285HX. Processo Intel 4, arquitetura híbrida, até 24 núcleos. 8 para performance bruta, 16 para eficiência. Chega a 5.4 GHz em turbo. É potência de desktop num Note. Praticamente. E como você falou, tem a plataforma Intel vPro integrada, que é um diferencial importante para o uso profissional, né? Segurança, gerenciamento. Com certeza. E tem mais uma coisa. Uma NPU, Unidade de Processamento Neural. O que ela faz exatamente? A NPU é bem interessante. Pensa nela como um motorzinho dedicado só para tarefas de inteligência artificial. Ela tira esse peso da CPU e da GPU principais, especialmente em tarefas de IA que rodam continuamente, sabe? Tipo efeitos em videoconferência, como desfocar o fundo, enquadrar o rosto, corrigir o olhar. Ah, tipo aquelas funções que a gente usa em reunião online. Isso. Com a NPU, essas coisas rodam de forma mais eficiente, gastando menos energia e sem atrapalhar o desempenho do resto do sistema. É uma peça-chave para justificar o AI no nome do produto. Entendi. Faz sentido. E a GPU, a placa de vídeo? Bom, aí é a estrela do show para muitos, né? A NVIDIA GeForce RTX 5090 para notebooks, baseada na nova arquitetura Blackwell. Nova geração. O que ela traz de diferente? A análise destaca bastante a capacidade dela em IA,
medida em AI TOPS. São 18.244. Ela tem Tensor Cores de quinta geração, agora com suporte a um formato chamado FP4, que deixa a inferência de IA mais rápida e eficiente, e os RT Cores de quarta geração para o Ray Tracing, claro. E de memória? São 24 GB na memória de vídeo mais nova, a GDDR7. E ela consegue puxar até 175 watts de energia com o Dynamic Boost, o que é bastante potência gráfica. E claro, tem o DLSS 4, que usa IA para basicamente multiplicar os quadros por segundo nos jogos. Para deixar tudo mais fluido. Exato. Mas o que a análise ressalta é a sinergia. Essa CPU forte com o vPro e NPU, mais essa GPU top. Só que a filosofia, segundo eles, continua sendo workstation primeiro. Como assim? E incluir coisas caras que não impactam diretamente os jogos, como a memória ECC e o vPro, mostra que a Acer fez uma escolha estratégica. A análise até levanta a hipótese de que o P no nome 18P AI signifique profissional. Interessante. E falando em memória, você já mencionou a ECC, mas a quantidade. Aí vem talvez o ponto mais impressionante e definidor desse Note. Ele suporta até 192 GB de memória DDR5 ECC. 192 GB. De RAM ECC. Exatamente. É uma quantidade absurda para um notebook, e o fato de ser ECC é o que realmente o coloca em outra categoria. Como a gente falou, para pesquisa, finanças, IA, simulação, onde um erro de dado é catastrófico. Isso é essencial. Nenhum concorrente gamer oferece isso, né? Nenhum dos diretos, focados em jogos. No armazenamento também não economizaram. Até 6 terabytes com SSDs PCI Gen 5, velocidades de leitura que passam dos 12 GB por segundo. Carregar projetos gigantes ou datasets enormes deve ser quase instantâneo. A ideia é essa. A análise menciona só uma ressalva sobre um possível aquecimento do SSD em cargas muito longas e contínuas. Algo para ficar de olho, talvez. Entendi. E para conectar tudo isso, periféricos, rede... Tá bem servido também. 2 portas Thunderbolt 5, que é o padrão mais novo e rápido, rede Intel Killer com Wi-Fi 7, que promete mais velocidade e menos latência, e também porta Ethernet de 2.5 gigabits por segundo. Ah, e tem aquela tecnologia Killer Double Shot Pro, né? Que usa Wi-Fi e cabo ao mesmo tempo. Isso. Ela prioriza o tráfego importante, tipo o de jogos online, pela conexão mais estável. E fora isso, tem as portas mais comuns, USB tipo A, HDMI 2.1, leitor de cartão SD, é bem completo. Parece que em termos de conexão ele está preparado para o futuro e para o presente. Sem dúvida. Se a proposta é substituir um desktop e ser um centro de produtividade, ele precisa disso. Está alinhado com a ideia da estação de trabalho híbrida. Ok, o hardware é de cair o queixo. Mas na prática, como ele se sai? Vamos falar de desempenho real, nos jogos. Aí ele brilha, claro. A análise cita o exemplo do Cyberpunk 2077, rodando em 4K nativo com Ray Tracing no Ultra e DLSS no modo equilibrado, ele passa dos 90 FPS. Uau, isso é muito fluido para um jogo pesado desses em 4K. Sim, mesmo sem DLSS, só em 4K alto, fica ali na casa dos 65 FPS. Para quem joga competitivo e prefere resolução menor e mais FPS, em 1080p Ultra ele bateu 361 FPS nos testes. É performance de ponta para qualquer cenário de jogo. E naqueles testes sintéticos, tipo o 3D Mark? Confirma que ele está no topo, sim, mas a análise é honesta em dizer que ele não é sempre o número 1 absoluto em todos os testes. Às vezes um MC Titan ou um Asus Scar 18 podem ter uma pontuação um pouquinho maior aqui ou ali. O que é normal, né? Variações entre fabricantes. Exato. Mas aí vem o ponto crucial da análise de desempenho. Sim, para jogos ele é excelente, nota S, digamos, mas a singularidade dele está no desempenho profissional. Certo. Os benchmarks de CPU mostram que o Core Ultra 9 é fortíssimo, mas é a combinação da GPU potente, com a possibilidade de usar até 192 GB de RAM e ECC, e a plataforma vPro, que segundo a análise o eleva para um nível S+ profissional.
E o que isso permite na prática, de diferente? Permite fazer coisas que em outros notes seriam inviáveis ou muito arriscadas. Rodar modelos de IA grandes localmente, manipular datasets enormes para análise, gerenciar simulações complexas. Tudo isso sem o risco de corrupção de dados que a memória não ECC teria, mesmo se fosse muita RAM, tipo 64 GB. Entendi. A confiabilidade da ECC abre portas para certos trabalhos. Exato. E a velocidade do SSD Gen 5 ajuda a carregar e salvar esses projetos gigantes rapidamente. Então, o padrão que a análise vê é desempenho de jogo top, mas com uma capacidade profissional e de IA que vai além por causa dessa combinação única de RAM, ECC, vPro e NPU. A proposta de valor, então, não é só um pouquinho mais rápido num jogo, Mas sim possibilitar fluxos de trabalho inteiros que outros notebooks gamer simplesmente não aguentam ou não garantem a estabilidade necessária para uso profissional sério. Faz sentido. Vamos falar agora da experiência de uso. A tela, o teclado. A tela é uma peça importante, né? 18 polegadas. E é mini LED, proporção 16:10, que dá mais espaço à vertical. A tecnologia mini LED garante pretos bem profundos, contraste alto, brilho forte. E tem opções, né? Sim, duas. Uma é 4K, WQXGA 3840 por 2400 a 120 Hz, perfeita para quem trabalha com imagem, vídeo, precisa de detalhe máximo. E a outra? A outra é QHD, WQXGA 2560 por 1600, mas com taxa de atualização de 250 Hz. Essa é mais voltada para o gamer competitivo que busca a fluidez máxima. Ambas com brilho alto, 1000 nits em HDR, cobrindo 100% do DCI-P3 para cores e G-Sync Advanced Optimals. Parece bem completo. Sim, são telas de altíssimo nível. E tem uma função que me chamou a atenção na análise. O tal do Ecrã Dual Mode. Como funciona isso? Ah, isso é bem legal. No painel 4K, você pode, pelo software da Acer, o Predator Sense, mudar a resolução para Full HD 1920 por 1200, e quando você faz isso... A taxa de atualização aumenta. Exatamente. Ela pula para 240 Hz. É como ter o melhor dos dois mundos no mesmo painel. 4K para trabalho ou jogos mais cinemáticos e 240 Hz para aquela fluidez absurda em jogos de tiro, por exemplo. Bem versátil, gostei dessa ideia. É um ótimo exemplo dessa dualidade configurável que a análise menciona. A máquina se adapta ao uso. E o teclado? O chassi? Teclado completo com numérico, o destaque são as teclas WSD e as setas direcionais. Usam uma tecnologia chamada MagKey 4.0. MagKey. Magnético? Isso. São interruptores mecânicos, mas que usam ímãs. E o legal é que são trocáveis. Você pode tirar e colocar outro switch se preferir um feeling diferente. Eles têm uma atuação bem curta, 0.7 mm, para resposta rápida em jogos. Interessante. E o resto do Note, o design? O chassi é robusto, claro, para acomodar tudo isso. Pesa uns 3,5 kg. Mas o design para um Predator é até que relativamente sóbrio. Preto, linhas angulares. Se desligar o RGB todo, ele pode até passar mais batido no escritório. A qualidade de construção, segundo a análise, é excelente. Materiais premium. Falando em RGB, tem bastante, né? Tem. Luz por tecla, uma barra atrás, a Milky Way, uma barra na frente, o logo, tudo personalizável, claro. E o trackpad é grande, disseram que é bem responsivo. Mais uma vez, a adaptabilidade, né? Teclas trocáveis, RGB que pode ser discreto ou um show de luzes. Exato. Permite ajustar a cara da máquina para cada situação. E o som? 6 alto-falantes, DTS-X Ultra, na prática convence? E agudos. A análise menciona que o som é limpo e rico, mas alguns relatos acharam que os graves poderiam ter um pouco mais de punch, sabe? Entendi. Nada que um bom fone de ouvido não resolva para quem é exigente com som. Exatamente. É um ponto a notar, mas talvez não um defeito grave para a maioria. Ok, agora um ponto crítico em máquinas assim. Calor e barulho. Como ele se sai? O sistema de refrigeração parece parrudo no papel. Ventoinhas Aeroblade 3D, metal líquido na CPU. É um sistema avançado, sim, mas a análise e os relatos são claros. A CPU esquenta bastante sob carga pesada. Fica frequentemente ali perto dos 100 graus Celsius, com picos até de 103, 105 graus Celsius. Opa, 100 graus Celsius? Isso não é perigoso para o processador? Então, antes que o pessoal se assuste, a análise explica bem isso.
Não é necessariamente uma falha do sistema de refrigeração. É mais uma filosofia de design térmico, que eles chamam de desempenho no TJ Maxx. Desempenho no TJ Maxx? Explica melhor. A ideia é que os processadores modernos são feitos para rodar o mais rápido possível até atingirem um limite seguro de temperatura, que é esse TJ Maxx, geralmente perto dos 105 graus Celsius, ou um limite de energia. Certo. Se o sistema de refrigeração fosse fraco, a CPU bateria nesse limite rápido e aí teria que reduzir muito a velocidade para não superaquecer. É o famoso throttling. Aham. O sistema avançado do Helios 18P AI, segundo a análise, permite que a CPU fique rodando nos seus clocks de boost mais alto possível por mais tempo, operando intencionalmente bem perto desse limite térmico seguro. Ah, então a prioridade não é manter a CPU fria, mas sim extrair o máximo de desempenho dela, mesmo que isso signifique rodar quente. Exatamente. Ver a CPU nos 90 e muitos graus, ou até nos 100 e pouco sobre carga máxima, é o esperado para essa máquina entregar todo o seu potencial. Ela foi projetada para operar assim dentro dos limites seguros definidos pela Intel. Entendi a lógica. Mas a consequência disso deve ser... O ruído das ventoinhas. Não tem mágica. Em tarefas leves, ele é silencioso. Mas quando você começa a jogar ou a exigir de verdade da máquina, nos modos equilibrado ou desempenho, o barulho das ventoinhas é bem audível, constante. E no modo turbo? Aí fica extremamente alto. É o preço para liberar todo o potencial de refrigeração e desempenho. É uma troca. Potencial máxima gera calor, dissipar calor gera ruído. É um ponto importante para quem pensa em usar em ambientes que exigem silêncio, né? Com certeza. Tem que estar ciente desse compromisso. Ok, vamos falar do AI no nome. É só marketing ou tem funcionalidades reais por trás? A análise sugere que tem substância sim. Começa com o software de controle, o Predator Sense. É por ele que você gerencia os modos de desempenho, monitora tudo, controla as ventinhas e o RGB. Certo, o painel de controle padrão. Mas dentro dele tem uma área chamada Experience Zone. É lá que ficam as funções de IA. Tem o Acer Purified View 2.0 que usa aquela NPU que a gente falou para melhorar a webcam. Tipo... Enquadramento automático que te mantém no centro, desfoque de fundo mais inteligente, correção do olhar para parecer que você está olhando para a câmera mesmo quando não está, melhora de nitidez, desempenho com pouca luz. Funções úteis para reuniões e streaming. Exato. E tem o Acer Purified Voice 2.0, que usa IA e 3 microfones para cancelar ruído de fundo, barulho de teclado, cachorro latindo. A ideia é deixar a voz mais clara. Também muito útil. E ainda tem o Acer Procam, que é mais voltado para gamers. Ele detecta e grava automaticamente os melhores momentos do jogo, tipo multi-kills, vitórias, facilita criar clipes para compartilhar. Ah, legal. E tem mais alguma coisa de IA? Sim, tem o Intel Application Optimization, o APO. É algo que funciona no nível do sistema. Usa IA para otimizar dinamicamente como os recursos do processador são usados para jogos específicos. Promete mais fluidez e menos latência, automaticamente. Entendi. Então, o AI não é só pela capacidade de rodar programas de IA. Não. A conclusão da análise é que o AI aqui é uma estratégia de 3 partes. 1, o hardware de IA, NPU, Tensor Cores. 2, a capacidade de rodar aplicações profissionais de IA pesadas, como a gente discutiu. E 3, o software para o usuário final, Purified View, Purified Voice, Procam, APO, que usa IA para melhorar a experiência do dia a dia. Parece que a IA está bem integrada na operação da máquina, então. Sim, desde otimizar o jogo até limpar o áudio do microfone. Parece justificar a marca AI. Certo. E no mercado, com quem ele briga? Quem são os concorrentes diretos? Ele está no topo de linha dos notebooks de 18 polegadas, aqueles que querem substituir um desktop. A análise cita principalmente o Asus ROG Strix Scar 18, que tem uma estética mais gamer, talvez, e um sistema de refrigeração também avançado. O MSI Titan 18HEI, que muitas vezes é o benchmark de potência bruta, e o Razer Blade 18, conhecido pelo design mais minimalista, premium, corpo de alumínio. E como o Helios 18P AI se diferencia desses nomes de peso? A diferenciação é a chave, né? E segundo a análise, o que torna o Helios 18P AI realmente único nesse grupo é aquela combinação.
suporte para ter 192 GB de memória ECC e a plataforma Intel View Pro. Os outros não oferecem isso. Nenhum concorrente direto nesse segmento gamer ultra performance oferece essa combinação específica. Essas são as armas da Acer para atrair aquele público profissional que também joga ou precisa de desempenho extremo com validação. O ecrã Dual Mode e o teclado com Magic 4.0 também são diferenciais de hardware que só ele tem. Entendi. Mas os outros devem ter seus trunfos também, né? Claro, o MS Titan, por exemplo, às vezes consegue empurrar os limites de potência um pouco mais em alguns benchmarks específicos. O Asus Scar 18 pode ter, sei lá, um painel mini LED com mais zonas de escurecimento ou um design térmico com outra abordagem. O Razer Blade 18 tem um apelo muito forte de design e marca para um certo público. A escolha depende muito do que o usuário valoriza mais. E o preço? Deve ser um fator importante nessa briga. Com certeza. Ele não é barato. A análise fala em preços começando na casa dos $4.000 ou 4.500 euros. A proposta de valor dele não é ser o notebook com RTX 5090 mais acessível do mercado. Qual é a proposta, então? É a de conseguir juntar duas máquinas de elite, uma estação de trabalho com garantias de estabilidade e segurança, e um PC gamer de primeiríssima linha num único aparelho. Para quem realmente precisa dessa combinação, pode até fazer sentido financeiramente e em termos de conveniência, comparado a comprar dois sistemas top de linha separados. Mas para quem é só gamer? Para quem é puramente gamer, o custo extra da memória ECC e do vPro, que são caros, talvez não se justifique. Pode haver opções com uma relação preço-FPS melhor no mercado, se essas características profissionais não tiverem valor para a pessoa. Entendido. Bom, para a gente fechando, recapitulando. A análise sugere que o Acer Predator Helios 18P AI cumpre o que promete. Ele é essa super classe híbrida, mais que um super notebook gamer, é uma estação de trabalho portátil, extremamente potente, que tenta não fazer concessões e funde desempenho de jogo de elite com recursos profissionais únicos, como a memória ECC e o vPro. Exato. Os pontos fortes ficam claros, essa capacidade híbrida sem precedentes, as especificações de ponta, a tela excelente, a customização e os pontos fracos. O preço altíssimo, os compromissos de calor e ruído que vêm com tanta potência e, claro, tamanho e peso, né? Não é um ultrabook. Definitivamente não. E as recomendações da análise seguem essa linha. Eles recomendam fortemente para quem trabalha com desenvolvimento de IA, ciência de dados, engenharia, criação de conteúdo 3D ou vídeo pesado. Justamente por causa da combinação única de GPU forte, RAM ECC massiva e vPro. E para os gamers? É um competidor muito forte para gamer de elite que também tem necessidades profissionais sérias, seja para fazer streaming de altíssima qualidade, desenvolver jogos, programar, para quem vive nessa interseção. Agora, para o jogador puro que só quer o máximo de FPS... E é uma opção incrível, mas talvez valha a pena comparar. Exatamente. Vale comparar com alternativas focadas só em jogos, se a EC e o vPro não forem agregar valor para o uso da pessoa. Pode ser que encontre algo com melhor custo por frame. Ele realmente se destaca para quem precisa desses dois mundos no nível máximo. Certo. E para finalizar, o que essa máquina representa para o futuro? Ela desafia essa ideia de que a gente precisa de um computador pro trabalho e outro pro lazer, pelo menos no segmento de altíssimo desempenho? Desafia mesmo. Mas fica a pergunta, será que esse nível de consolidação, de potência, no único chassi, é o futuro para todo mundo que usa computador no limite? Ou vai continuar sendo um nicho? Um nicho para quem tem necessidades muito específicas que se sobrepõem e, claro, um orçamento bem generoso para bancar tudo isso. É uma ótima reflexão. E até onde os compromissos como o ruído alto, o calor intenso, são aceitáveis quando a gente empurra a tecnologia tão longe assim? São questões para a gente pensar. Fica aí a reflexão para o nosso ouvinte.